Apaixonada de compliance. A Nani é uma das responsáveis por eu ser uma apaixonada e por compliance, ela é a culpada. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Está dando para ver aí a minha tela? Carregou sim, Cristiane. Carregou? Ótimo. Perfeito. Nós vamos fazer uma troca hoje, um bate-papo sobre o papel da TI em um programa de GRC, né? De governança, riscos e compliance. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou a Cristiane Sobral, eu tenho uma formação aí original de administradora de empresas e com algumas especializações aí em qualidade, produtividade, governança, riscos, compliance, e sou auditora líder de algumas normas ISO. Alguns amigos me chamam de a louca da ISO, mas é que eu sou uma apaixonada, né? Eu sou uma apaixonada pelo modus operandi da ISO, né? O conceito ISO, o jeito de pensar ISO, para mim, foi algo que me impactou muito. Então, eu sou auditora, eu sou auditora líder, né, das normas, de algumas normas, de 9001, que é qualidade, 37001, que é gestão de suborno, 37301, que é a gestão de compliance, 27001, que é segurança da informação, privacidade de dados, além de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Então, porque eu trabalho com isso e eu gosto de passar o melhor para as pessoas que têm contato comigo, então eu vou me especializar naquilo em que eu quero contribuir, né? E aí acabei me especializando nessas áreas. Além disso, eu sou casada, mãe de 3 filhos únicos. Vocês vão entender os 3 filhos únicos, porque são 3 gerações de filhos diferentes. Então, são praticamente únicos, cada um na sua etapa, né? Mas é uma delícia, são maravilhosos e agradeço a Deus pela família que eu tenho, né? Além dos amigos. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre o GRC, né? Que é a sigla que a gente usa aí para governança, risco e conformidade ou compliance, né? Que é usado no mercado. E eu quero trazer para vocês aqui essa visão, né? Essa compreensão do que é o GRC, do que envolve isso e aonde que entra o papel da tecnologia nisso tudo, né? Então, quando a gente fala de GRC, nós estamos falando de governança, então aquele cenário, né? Aquele quadro que vai definir princípios, acordos, com a empresa, as diretrizes, os direcionadores, né, daquele negócio. Quando a gente fala de risco, a gente está falando de identificação de ameaças, né, e todos os processos e controles necessários para proteger a organização. E quando a gente está falando de compliance, a gente está falando de cultura, né, de atendimento a leis, regulamentos e garantia de uma operação ética, né? A gente sabe o quanto o mundo está mudando, está evoluindo nesse sentido. Hoje as empresas não se preocupam somente com um produto de qualidade. Eu digo que um produto de qualidade é importante, vai continuar sendo sempre, ele só não é mais o suficiente. O mercado hoje quer saber quem é você e não só o que eu estou adquirindo de você. Não é mais só o seu produto ou o seu serviço, eu quero saber quem é você por trás disso. E é por isso que esse tema tem sido tão buscado dentro do mercado, nas organizações, nas homologações, não é? Por quê? Porque o mercado está buscando uma relação de integridade, né? Nós temos aí todo um histórico que quem mora aqui no Brasil acompanha isso, nós temos todo um histórico aí de lições aprendidas. Eu prefiro pensar assim, embora não seja demonstrado, mas eu prefiro pensar que foram lições aprendidas, né? E o mercado mudou depois disso, de uns anos para cá, mudou seu pensamento e está buscando relações íntegras, né? Relações com integridade, tanto que nós temos aí boas práticas hoje, nós temos certificações, nós temos
selos, né? Um Proética, nós temos selos hoje, nós queremos evidência hoje, o mercado quer uma evidência de que que nossa relação vai ser uma relação íntegra. Eu não vou ter ônus nessa relação, né? Eu quero minimizar os ônus ou eliminar esses ônus, eu quero ficar só com bônus, né? Então, já dizia Emmanuel Kant, né, que tudo que não pode contar como fez, então, significa que você não deve fazer, já é um sinal, né? E eu também gosto muito de usar a palavra, a Bíblia, né, que já dizia há muitos milenares de anos aí que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Isso já vem nos ensinando há muito tempo, a Bíblia já nos ensina isso, né? E olha quanto tempo isso foi escrito. Bom, entendendo que o mundo está mudando, está evoluindo, e o pensamento do mundo também está com relação ao compliance, né? O que é esse pensamento com relação ao compliance? É com relação ao atendimento, à conformidade daquilo que a gente estamos tratando. Eu quero confiança, eu quero poder dormir em paz, eu quero confiabilidade, eu quero integridade, tudo isso a gente traduz em compliance, né? Que é o estar conforme. Conforme o quê? Conforme a lei, conforme a legislação, conforme o que nós acordamos, conforme o que está no nosso contrato, conforme o que você me disse que você ia fazer. Então, a gente está num cenário mundial com tantas negociações, informações, e relacionamentos tão rápidos e muitas vezes rasos, que isso pode comprometer uma negociação, pode comprometer um futuro, um objetivo, uma visão que está acontecendo de negócio, porque não há compliance na nossa relação. Não existe o compliance na relação. E hoje, quando a gente fala de relação comercial, o compliance é um dos grandes temores que existe numa relação. E por conta desses temores, porque eu não quero me prejudicar numa relação comercial, o mercado está começando a exigir, está começando não, né? Já começou a exigir, eu falo que tem coisas que não são tendências, são realidades. Então, o mercado já exige do seu parceiro uma confiabilidade de compliance. Eu preciso de uma segurança de que você não vai, que a nossa relação não vai ser prejudicial, né? Não vai ser uma relação tóxica, tá? Isso está acontecendo em todos os âmbitos, né? Nas relações comerciais, nas relações trabalhistas, né? Em todas as relações existe essa preocupação hoje de que não seja uma relação prejudicial, uma relação tóxica, uma relação que me traga ônus. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje com o compliance, né? Com essa ânsia, com essa busca. Mas veja bem, né? Como dizia já, veja bem. Quando a gente entende o mundo, a cabeça do mundo com relação a compliance, e a gente vai buscar um pouco de informação, e se a gente entrar aí na Transparência Internacional, né, no site Transparência Internacional, inclusive está aqui o link para quem quiser acessar, vai se deparar com uma situação muito triste, né? O nosso índice de percepção de corrupção está cada vez pior, né? Está cada vez pior. Então, olha só, que contradição, né? O mundo preocupado com o compliance, com essa relação de integridade, confiabilidade, segurança, e nós, Brasil, perdendo cada vez mais crédito nisso. Cada vez mais perdendo crédito, né? Nós perdemos 2 pontos aí na última análise, de 180 países, estamos lá no 104, né? Quase no fim da fila, né? Eu já tive a experiência, por exemplo, de precisar fazer uma auditoria num cliente, uma auditoria de um protocolo social, voltado aí mais para o ESG, e eu me predispor o cliente da gente fazer essa auditoria com os nossos organismos certificadores internos, e o cliente não aceitar, porque ele disse, não na minha cara, mas no meu ouvido, porque eu estava por telefone,
ele disse, não, o risco do Brasil é muito alto, eu não acredito nas auditorias do Brasil, você vai ter que trazer de fora. E eu disse, não, mas eu tenho organismos aqui que podem fazer, eu tenho auditores que podem fazer essa auditoria para você. Ele falou, eu não aceito, porque o risco é imenso. Então, a empresa teve que pagar um auditor de fora, pagar toda a logística, hospedagem, passagem, além do HD do auditor, para fazer uma auditoria para o cliente poder aceitar como válida. Então, aquilo me chamou tanto a atenção e mostra que é o resultado da nossa credibilidade, né? E aí a gente, no próprio site da transparência, a gente vê aí a nossa colocação, né? De zero a 100, nós estamos com uma nota de 36, numa posição de 104 em 180. Então, olha só como está a nossa visão perante o mundo. Tudo isso serve para a gente começar a entender o que está acontecendo no mercado, né? Eu sempre gosto de, nas minhas abordagens nas empresas, nas auditorias, perguntar para as pessoas, mas por que você faz o que você faz, né? Porque precisa ter sentido, a gente precisa encontrar sentido naquilo que a gente está fazendo. Porque se aquilo não faz sentido para você, tanto faz. Eu pergunto assim para o gestor, se eu chego numa equipe e pergunto, mas por que você, como que você faz? Ah, eu faço esse controle, eu faço assim, eu faço aquilo, eu falo, maravilhoso. Mas por que você faz isso? Travou, a pessoa não consegue responder o porquê que ela faz. Ou vem aquelas respostas básicas, porque sempre foi assim, porque desde que eu entrei que se faz assim, ou porque o meu chefe que falou que eu tinha que fazer, mas ele mesmo não tem a mínima noção, como dizia meu filho, mãe, você não tem noção, ele falava. A pessoa não tem a mínima noção do que ela faz e por que ela faz. E aí eu chamo a atenção do gestor e eu digo, se a sua equipe não sabe por que ela faz o que ela faz, tanto faz fazer bem feito ou mal feito. Tanto faz ele entregar no prazo ou não. Tanto faz. E aí você está sofrendo com uma equipe que está desengajada, que está ineficiente muitas vezes, e você simplesmente nunca perguntou, nunca se interessou em saber, será que ele sabe por que ele faz o que ele faz? Né? Isso precisa fazer sentido para as pessoas. Né? Nós somos seres racionais, nós precisamos entender o sentido. Então, entendendo esse universo do compliance, essa preocupação mundial, como nós estamos, né, sendo vistos no mundo nessa relação de conformidade, né, nós, então, temos aí a nossa lei, eis que surge a nossa lei, né, conhecida como a Lei Anticorrupção, que nasceu aí em 2013, né, para tentar aí balizar um pouco mais sobre essas ações de compliance e as responsabilizações administrativas aí, civil, né, e de pessoas jurídicas aí, através, né, das práticas de administração contra, né, a administração pública nacional e estrangeira, mas que tem sido muito usada na base privada, né, embora seja uma lei que volte aí ao relacionamento com a administração pública, as empresas privadas que não têm essa relação, ou existe a relação público-privado, mas também existe aqueles que é só privado, usam isso também como uma base para se ter um relacionamento íntegro, né? Nessa lei, que nós temos que é uma lei federal, existe um artigo lá, o artigo 56, que fala sobre um programa de integridade, né? Lá nesse artigo vai dizer que é um conjunto de mecanismos, de procedimentos internos, que com de integridade, que tem auditoria, incentiva a denúncia, né, uma aplicação de código de ética e conduta, políticas, diretrizes, tudo isso, a nossa lei federal vai trazer isso como parte da lei através de um artigo. Então, daí a gente começa a materializar um pouco, né, no nosso contexto brasileiro, o que se espera de uma relação de integridade, uma relação com integridade, né, baseada aí no requisito legal, tá? Bom, além disso, nós temos também, para nos dar essas diretrizes, essas bases sobre compliance, conformidade, as normas ISO,
Então, nós temos duas normas ISO, e aí que a gente entra nesse contexto, né? Eu estou trazendo, assim, um pensamento, um workflow aqui de pensamento para a gente entender por que a gente está falando sobre isso hoje. Porque, além da nossa lei brasileira, que fala, que trata sobre esse tema de integridade, de compliance, de relações sólidas e seguras, nós temos duas normas internacionais que tratam desses mesmos assuntos. E que aí não é mais só uma visão Brasil, é uma visão mundial, uma visão global. Quando a gente fala de uma norma ISO, a gente está falando de uma organização não governamental que existe desde 1946 e que tem mais de 170 países membros que concordam com isso. Inclusive o Brasil, através da BNT, é um membro da ISO, que está ali concordando, aprovando, né, argumentando ou não. Então, quando a gente pega uma norma ISO, o que a gente está dizendo, o que a gente está aceitando, né, ou entendendo? Que, olha, não é uma visão limitada. Eu estou falando de uma norma onde mais de 180 países, 170 países, né, quase 180, concordam com aquilo. Entendem que aquilo é o mínimo necessário para se ter uma relação de integridade entre os negócios. Então, nós temos aí uma ISO, um padrão internacional que trata sobre como se ter uma gestão anti-suborno dentro da organização, e essa norma ISO 37001, inclusive, a Nani tem uma experiência incrível nisso, foi utilizada nas negociações de leniência, quando a gente teve todas aqueles horrores da Lava Jato. A ISO 37001, ela foi colocada como requisito, como uma pauta nos acordos de leniência, né? Nos acordos que foram feitos nas empresas. Então, a empresa, ela tinha como parte aí da sua remissão dos seus pecados, né? Ela tinha que se certificar na ISO 37001, né? Por quê? Porque é um padrão internacional que traz ali requisitos que são fundamentais para uma negociação que tem uma visão mundial, que concordam com aquilo, né? Da mesma forma, e aí, pouco tempo depois, né, a ISO 37001, ela é de 2016, 17, né? Nasce, então, depois uma norma de gestão de compliance, que é a ISO 37301, que ela veio substituir, né, uma outra norma que se tinha, que era a ISO 19.600, se eu não me engano, né? Nani, me corrija aí, que ela tratava sobre diretrizes, né, de compliance, não era uma norma certificável, porque existe essa diferença, né? Existem normas ISO que são diretrizes, que são hashtag fica dicas aí, né? São dicas de boas práticas, são diretrizes, aí a Nani vai me ajudando aí nos comentários. E existem normas que são normas certificáveis, aquelas normas onde você consegue uma aprovação, um selo de validação daquilo. Nós não tínhamos essa norma com esse selo de validação para uma norma de compliance, né? E aí nasceu, então, a ISO 37301 como uma norma de certificação, uma norma certificável para as organizações comprovarem que elas fazem gestão de compliance, tá? E aí, o compliance, dependendo do seu contexto, de vários temas, né? O suborno é um dos temas, e muito visado em qualquer negociação. Por isso que existe uma norma específica para a gestão anti-suborno, né? Porque não acontece só aqui no Brasil, acontece em muitos outros lugares, embora seja difícil de acreditar, mas é verdade, né? E a norma de gestão de compliance, ela vem atender todo um leque, né, de compromissos que você assume dentro do seu negócio, tá? E aí você tem todo um leque aí de atendimento. Bom, entendendo esse contexto, então, que existe uma preocupação
de compliance mundial. Para isso, existem normas. E se não fosse uma preocupação mundial, não existiriam normas mundiais, normas internacionais tratando sobre esse tema. Se esse tema está sendo tratado numa dimensão ISO, onde eu tenho mais de 170 países envolvidos, é porque é uma preocupação, eles não iam perder tempo escrevendo uma política, uma norma, se não fosse uma preocupação. Então, é uma preocupação internacional, né? Nós temos essas bases. Além disso, nós temos a nossa lei, né, a 12.846, que trata dentro do nosso âmbito sobre essa preocupação também. E quando a gente fala, então, puxa, Cris, existe essa preocupação da integridade, né, das relações éticas, de se ter uma governança nisso, né? O que a gente pode fazer, então? Quais são as ações que a gente pode enxergar como ações anticorrupção, podemos dizer assim, né? E aí eu trouxe aqui algumas ações, só para a gente começar a desbravar que o céu é o limite, mas eu trouxe um pouquinho de nuvem aqui, só para a gente brincar, né, sobre o tema. Então, por exemplo, as políticas, né? Uma implementação de políticas, de normas de prevenção, detecção e resposta, né? É uma ação que você pode tomar para ajudar a combater a corrupção dentro de uma organização. Então, a implementação de políticas, de normas de prevenção, detecção e resposta. É interessante isso quando a gente fala da ISO 37001, que é uma norma, a norma sobre gestão de suborno, ela vai falar que a premissa ali, a base é prevenção, detecção e resposta. Então, o que eu tenho que demonstrar quando eu digo que eu sou uma empresa onde eu tenho uma gestão anti-suborno? Eu preciso demonstrar que eu tenho ações de prevenção, que eu tenho ações de detecção e que eu tenho ações para responder, caso dê ruim, né? Então, a norma começa falando, olha, começa prevenindo para não dar ruim, né? Depois você tem que pensar em ações onde você consiga detectar se alguma coisa sair fora do quadrado, né? E depois você tem que pensar quando você detectar que algo de errado não estava certo, né? Que é o pessoal que tem algo de errado aqui que parece que não está certo, você precisa responder a isso. Você precisa tratar, você precisa fazer alguma coisa. Então, uma norma de gestão de suborno vai trazer para a organização uma luz sobre como ela deve detectar uma ação de anticorrupção, anti-suborno, como ela deve prevenir, como ela deve detectar e como ela deve tratar isso, responder a esses cenários, né? Uma outra ação que a gente pode considerar são os treinamentos dos funcionários sobre o tema anticorrupção, né? Treinamentos é um controle exigido não só pelas normas de antissuborno, compliance, governança, qualquer norma ISO que você pegue para trabalhar, vai estar lá a preocupação com a competência, o treinamento, a conscientização das pessoas. Por quê? Porque nós entendemos, quando eu falo nós, eu estou me incluindo aí na ISO, nós entendemos que existe um tripé, gente, que é infalível para qualquer governança, para qualquer gerenciamento, para qualquer gestão. É você ter a base, né? Pensando no tripé, é você ter a base, que é a sua infraestrutura e tecnologia, tá? Isso é base, tá? As outras duas pernas do tripé, você precisa de pessoas competentes e engajadas, eu acrescento aí, porque às vezes você tem pessoas competentes, mas que não estão engajadas e não vai chegar a lugar nenhum, mesmo sendo competente. Então, pessoas competentes, engajadas e processos bem definidos, estabelecidos, claros. Que eu preciso de pessoas, processos, infraestrutura e tecnologia. Sem isso, não existe processo infalível, né? Não existe gestão que possa sobreviver a uma atividade, a um processo que não tem esse tripé. Então, treinamento de funcionários sobre o tema
é importantíssimo, porque começa a responder aquela perguntinha básica que eu faço. Você sabe por que você faz isso? Não, não, é porque sempre foi assim. Mas não tenho a mínima noção por quê, né? Porque, não sei, eu faço porque me mandaram fazer, né? Qual a probabilidade dessa pessoa fazer direito ou fazer errado? Fazer bem feito ou mal feito, né? Então, o treinamento, que aí com o treinamento a gente também entende que há um aumento de conscientização, né? Porque eu conheço, eu entendi, agora eu sei, então eu vou fazer agora com outro movimento, com outro ímpeto, com outro engajamento, que agora eu entendo por que que isso acontece. Então, treinamento sobre o tema anticorrupção é fundamental, é um dos controles que está na norma, né, nas normas aí de ISO, como um controle anticorrupção. Outro controle importante que a gente pode pensar na nossa organização, os controles internos, né? O que que seriam esses controles internos? A 37.001, que é a de gestão anti-suborno, vai falar de controles financeiros e não financeiros. Você precisa pensar na sua organização para que ela tenha uma gestão anti-suborno, que você tenha controles financeiros, tá? Para poder prevenir, detectar e responder, e você tem que ter controles não financeiros também, que são aqueles controles da sua operação. Então, controles internos, né? E aí entra aí dentro do pacote de uma governança, né? Quando a gente fala de GRC, controles internos é uma das ferramentas que a gente usa para implementar uma gestão anti-suborno ou uma gestão de compliance, porque a 37.301, que trata sobre gestão de compliance, também vai exigir controles da sua operação. É básico, né, a gente pensar que eu não gerencio aquilo que eu não controlo, né? Não adianta eu dizer que eu faço gestão de algo se eu não tenho controle operacional. Então, quando eu entro numa organização que eu vou, que eu conheço a operação da empresa, que não tem controle nenhum, ou mínimo, né? E eu vou conversar com uma alta direção, com uma liderança, e fala que está tudo sob controle, eu falo, meu filho, não está. Não, mas aqui a gente tem gestão. Não, não tem, porque se você não tem controle no processo, você também não faz gestão. Então, não me venha dizer que você faz gestão se você não tem controle no processo, né? Então, controles internos, ele é sim uma ação para que você possa ter uma gestão, né? Outra ação que a gente pode tomar e devemos, né, dentro desse contexto, a implementação de due diligence para avaliar fornecedores e parceiros de negócio, por exemplo, né? O due diligence hoje é um controle exigido pelas normas ISO de compliance e de anti-suborno, porque é onde eu vou fazer aquela avaliação mais profunda de integridade, de compliance, é aquilo que eu comentei, né? A empresa, o mercado hoje não quer mais saber só do produto ou do serviço que eu ofereço, ele quer saber quem eu sou. Ele quer saber quem eu sou, né? Então, a due diligence vai demonstrar um pouquinho de quem eu sou, não só o que eu entrego, mas quem eu sou por trás disso, né? Então, é uma ação, sim, importantíssima nesse processo de gestão de compliance, de gestão de anticorrupção, de uma governança, é você fazer due diligence, né? Eu preciso saber com quem eu estou casando. Então, quando eu vou fazer auditorias nessa área, eu falo, tá, mas com quem que você está casando, né? Você está criando casamento com quem? Você sabe com quem você está casando? Duvido que alguém aqui que está prestes a casar ou está ali pensando, ele não vai dar uma analisada antes de quem é a pessoa, de onde ela vem, conhecer a história, família, já teve passagem na polícia, né? No mínimo você vai conhecer a pessoa para saber com quem você vai casar, né? O due diligence é isso, né? Isso serve tanto para parceiros de negócio, para fornecedores, quanto para pessoas, né? A norma também vai exigir que a gente tenha esse cuidado de parceria com as pessoas que eu estou pondo dentro de casa. Principalmente as áreas sensíveis, as áreas críticas. Eu não preciso fazer isso para todo mundo, e nem posso pela nossa legislação.
né? Como diz o ditado popular, é, né? Levantar a capivara, né? Das pessoas, eu preciso ter uma justificativa para isso, não posso fazer isso para todos. Mas nas minhas áreas sensíveis, nas minhas áreas críticas, nas minhas áreas de alto risco, eu preciso fazer due diligence. Porque eu falo, estava dando uma palestra agora há pouco também, sobre segurança, empréstimos de segurança, né? E tem uma norma para isso. Eu estava num congresso dando uma palestra e eu toquei nesse tema. Eu falei, não adianta você colocar 7 chaves na sua casa porque ninguém consegue invadir, mas você mesmo abre a porta para o bandido. Você põe o bandido dentro de casa, aí não adianta você proteger a casa com 7 chaves. Então, eu preciso saber quem que eu estou pondo dentro de casa. Seja pessoas que vão tratar em áreas críticas, sensíveis, né? Ou não. Pode falar, Nani. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade aí na TI Exames, né, agradecer ao Flávio, pelo prazer de falar mais uma vez daquilo que eu tenho tanto gosto, que é compliance anti-suborno, né? Bom, a gente vai estar junto aí na semana do dia 15, no nosso treinamento de auditor líder. Vai ser um prazer estar com vocês. Pode ser que alguma das pessoas que estejam presentes aqui tenham já me visto em algum momento, né? A gente trabalha com esse tema já tem bem aí bastante tempo, né? A gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho pela primeira vez em 2014, né? E então, assim, de lá para cá a gente tem trabalhado bastante aí nessas certificações. Mas queria fazer uma rápida contribuição, na verdade, uma provocação, né, sobre isso que a Cris acabou de falar, né? Como bem a Cris disse, ela é minha parceira e a gente trabalha juntas há bastante tempo. E queria fazer uma rápida provocação da seguinte forma: ela falou, porque nós não podemos levantar a capivara de todo mundo. De fato, né? Temos legislações, né? O pessoal de tecnologia que está com a gente aí, eu também, audito de segurança da informação, a Cris também, e privacidade de dados. Então, a gente sabe que existe aí uma proteção com relação aos dados das pessoas, etc. Mas a Cris também fez um comentário que é muito pertinente, que é o seguinte: não adianta eu colocar várias fechaduras na minha casa se eu mesma abro a porta para o bandido entrar, né? Então, eu preciso saber a procedência das pessoas, a procedência dos negócios, né? Quem são os beneficiários finais por trás de toda aquela relação, aquela cadeia de fornecimento, quais são os atores que fazem parte daquela cadeia de fornecimento. E sim, há casos em que as organizações elas assumem o risco, tá? De fazer uma investigação mais profunda sobre pessoas para tentar ver até onde vai a extensão ali do risco que ela pode correr, trazendo aquela pessoa para dentro da estrutura, trazendo aquele parceiro de negócio para dentro da estrutura. E aí eu invoco o conceito de apetite ao risco. Né? Isso é uma coisa que as normas de compliance e suborno trazem para a gente, não só elas, mas a de segurança da informação, privacidade de dados e todas as outras normas. A ISO, a 9001, que é a nossa norma da qualidade, na sua última revisão em 2015, ela incluiu uma coisa chamada mentalidade de risco, né? E essa mentalidade de risco, ela acaba perpassando todas as outras normas, né? Porque a gente, quando para fazer uma análise do processo, uma análise da estrutura, uma análise da proposta, a gente está utilizando a mentalidade de risco, né? Então, quando você vai atravessar uma rua, você vê que o sinal ficou vermelho, mas você ainda assim olha para os dois lados. O que é isso? Isso é uma mentalidade de risco. Porque pode vir, né, um carro ali desembestado, pode vir alguém que está realmente querendo ali furar o sinal, né? Então a gente faz isso o tempo todo. Tá? Então, por que não fazer isso quando a gente coloca as fechaduras nas nossas casas? Né? Então, a empresa ela vai colocar todos os seus controles, tá? E aí, esse controle de due diligence, que é usado tanto para pessoas quanto para processos, negócios, transações e atividades, tá? Ele é essa fechadura. Tá? Então, para eu garantir que essa fechadura de fato entregue o resultado pretendido, que é a questão do controle, que é o nosso pilarzinho ali do GRC, né? Entendeu? Eu preciso fazer toda uma diligência prévia, que é justamente o conceito do due diligence.
tá? Para verificar e aprofundar a minha análise, a fim de decidir para quem é que eu vou dar a chave da minha fechadura. Entendeu? Então, eu queria fazer essa pequena contribuição aí. Muito obrigada, Cris e Flávio, Eita, excelente. Nani, Vamos fica à juntos. vontade sempre que quiser, por favor. Eu falei para vocês que eu ia contar e não contei, né? A Nani, ela é uma das culpadas por eu estar nesse mundo de compliance, que não era o meu mundo, mas eu fiz um treinamento com a Nani. Eu conheci a Nani num treinamento que eu fui fazer sobre a norma de gestão de suborno, acho que foi a primeira turma, né? Da ISO, não foi, Nani? A primeira turma de formação de auditores líderes dessa norma. Primeira turma 2014. 2014, e aí eu falei, não, quero conhecer isso aqui, quero me especializar nisso. Quem é que estava lá dando treinamento? A Nani. E aí eu fiz o treinamento com ela e desse dia em diante a gente acabou estendendo a nossa relação até hoje e ela é uma das culpadas de eu estar envolvida nisso. Perfeita, Nani, fica à vontade. Então, esse controle é essencial, né, para a nossa gestão aí de compliance, né? Como a gente falou aqui, né, a própria due diligence das pessoas, né? E a Nani aí trouxe brilhantemente essa complementação, né? Eu preciso saber quem é que eu estou pondo dentro de casa, né? Principalmente para aquelas áreas sensíveis e críticas, né? E gerenciamento de riscos, né, gente? O que falar de gerenciamento de riscos, né? É o ar que a gente respira, é o que a Nani estava falando. A gente faz isso todo o tempo, a gente só não classifica isso como gerenciamento de risco, mas você vai atravessar a rua, você está fazendo, né? Você vai comprar uma coisa, a hora que você pensa na fatura do cartão de crédito e não compra, é gerenciamento de risco, gente. Por isso que eu falo que é o ar que você respira, você só não sabe o que você está fazendo, mas você está, né? Gerenciamento de risco o tempo todo é a base para a tomada de decisão. Não é que ela deveria ser, infelizmente não é, mas deveria ser a base para a tomada de decisão. Eu controlo o quê? O que você tem de risco. Aí eu devolvo a pergunta: quais são os seus riscos? A pessoa às vezes me pergunta, Cris, mas quais são os controles que eu tenho que estabelecer na minha organização? Aí eu devolvo para ela, você que me diga quais são os seus riscos. Ah, a pessoa, eu não sei, nunca. Então, eu não tenho como te responder quais são os controles que você tem que estabelecer, controles críticos, altos, né? Controles leves. Eu não sei porque você nem sabe quais são os riscos que você tem que mitigar, quais são os riscos que você está exposto. Você precisa saber para que os seus controles respondam à pergunta: por que você faz o que você faz? Por que que você controla isso? Porque você tem algum risco. Porque se você não tiver, você nem precisa controlar. Está gastando tempo e dinheiro com uma coisa que você nem precisava, porque você nem tem risco sobre isso. Então, o gerenciamento de risco para uma governança é o direcionador, é o Google Maps, é o Waze do negócio. É o Waze do negócio, é o seu gerenciamento de riscos. Uma empresa que fala que tem governança, que tem gestão e que não tem gestão de risco, desculpa, ela não sabe do que ela está falando. Qual é o seu mapa? Você está indo para onde? Por quê? Ah, você controla, e aí muitas vezes eles vão me mostrar uma planilha cheia de controles e tal, e aí você pergunta, mas por quê? Você nem tem risco disso, e você está gastando dinheiro investindo, contratando. As coisas precisam fazer sentido. E não é só na vida pessoal, é na vida profissional também. Tudo precisa fazer sentido. Então, gerenciamento de risco é a base. E como a Nani falou, começa essa base desde uma ISO 9001 de gestão da qualidade, ela vai trazer a mentalidade de risco, que ela trouxe desde 2015, e isso permanece até hoje como uma estrutura de pensamento ISO. Interessante que a mentalidade de risco nasceu, sabe aonde? Na 27001. A mentalidade de risco nasceu em 2013, na versão antiga da 27001. A 9001 trouxe para a versão 2015, foi quando ficou famosa. E aí todo mundo acha que ela nasceu não, ela nasceu na gestão de segurança da informação. Aliás, a ISO 27001 é a melhor norma que se tem
dessas normas, é a que dá mais base, digamos assim, para se fazer gestão de risco. Concorda, Nani, comigo nisso ou estou falando besteira? Eu concordo 1000%. A 27001, ela teve a sua versão agora publicada em 2022, mas a versão anterior é de 2013. A gente teve uma demora bastante significativa, né, na atualização da norma. Uhum. Mas esse pensamento de mentalidade de risco, que nada mais é do que a visão da ação preventiva, é algo que já vinha, né, dentro da 27001 por conta do gerenciamento de incidentes, gerenciamento de capacidade, né? Todos os aspectos que envolvem a disponibilidade de recursos e os riscos associados para a continuidade de negócio, na 22301. Então, você tem muita coisa. Toda a parte de segurança da informação, ela é muito bem apoiada com a mentalidade de risco, né? Porque se você não tiver um bom gerenciamento de risco na segurança da informação, você não tem governança de TI. E aí você não consegue desenvolver toda essa estrutura. E no final das contas, você acaba o quê? Não tendo a disponibilidade necessária para você garantir as entregas que você precisa fazer. Né? Então, não era realmente uma novidade. Né? Como também não era uma novidade na 9001. As pessoas, não, porque agora uma mentalidade de risco é uma novidade. Não, o conceito de ação preventiva já estava lá. Né? A gente que trabalhou com a OSHAS, né, que era a norma Nossa, BSI de saúde e segurança, né? E aí agora a gente entrega a idade falando isso, né? Entendeu? A gente já estava acostumado a trabalhar com ação preventiva, né? E mentalidade de risco, né? Até porque mortes são inadmissíveis, né? Então você não tem ali uma cota de consideração de que eu posso considerar 5 acidentes, 3 mortes, 2 amputações quando a gente falava de saúde e segurança. Então, você não tinha como, isso não existia. Então, você já tinha que ter uma mentalidade de risco, um comportamento preventivo, justamente para você conseguir se antecipar. Né? Então, isso não é uma novidade, graças a Deus, agora se tornou algo que está permeado em todas as normas, em todas as falas. E se a gente quiser andar um pouquinho mais para trás, a gente invoca o nosso amado querido PDCA, que também traz a mentalidade de risco no P do planejamento, né? com É isso, certeza, né? Nani, Então, assim, deixa eu parar, perfeito. senão eu só vou parar de falar amanhã. Perfeito, Dani. E aí, olha só, né, como uma ação também proposta aí pelas normas de compliance e de gestão suborno é o monitoramento das transações financeiras, né? É você implementar uma separação, vai falar de segregação de funções, de políticas de escalonamento, né, ou políticas de aprovações, né? Auditorias financeiras, documentação, então, o monitoramento das suas transações financeiras também são controles que podem aí prevenir, te ajudar na mitigação dos seus riscos e, consequentemente, numa melhora da sua gestão, né? Olha o que aparece aqui, a própria segurança da informação como um controle anti-suborno, um controle anticorrupção, né? Um controle de compliance. A segurança da informação, ela sempre foi um controle exigido por essas normas. Sempre foi. Essas normas não entram no detalhe da segurança da informação, porque existe uma ISO 27001 para isso. Então, ela não vai detalhar exatamente o que ela espera de uma segurança da informação, mas ela chama o tema. E aí, aquelas organizações ou pessoas que são espertas já vão direto na fonte, vai lá na 27001 e traz ela como um framework para poder implantar e dizer que tem segurança da informação na sua empresa. Mas segurança da informação é um controle anticorrupção, tá? E aí, né, falando dela, invocando, né, a 27, nós podemos, então, trazer a 27 como um framework para me garantir a ter uma segurança da informação. Como é que você garante que você tem segurança da informação? Porque eu sigo os requisitos, porque eu sigo o framework, a estrutura da ISO 27001, ou melhor, porque eu tenho uma certificação ISO 27001, que te dá mais segurança ainda, porque além de você estar olhando o seu sistema, tem alguém de fora olhando também.
Então, né, tem muitas empresas que falam, eu vou implementar, mas para que a certificação? Eu falo, porque além de ter você olhando o seu sistema, você tem alguém de fora olhando esse sistema para você e validando que ele está ok. Não é a galinha cuidando dos ovos, né? Eu tenho alguém de fora falando, não, realmente eles estão fazendo gestão de segurança da informação. E aí, né, por que a ISO 27001 é uma base para as minhas ações anti-suborno, que já são requeridas nas minhas normas de compliance anti-suborno? Porque ela tem 93 controles que ela exige numa gestão de segurança da informação. Gente, não é pouca coisa. São 93 controles e não são controles sugestivos. Ela tem um anexo que não é um anexo orientativo, é um anexo normativo. Então, além da estrutura ISO que você tem que atender, lá os requisitos do 4 até o 10 que você tem que atender, lá o PDCA, ela ainda tem um anexo. Mas esse anexo não é um anexo orientativo, é um anexo normativo. É força de lei, eu gosto de dizer. É força de lei. E nessa força de lei da 27, eu tenho 93 controles que vão passear aí nos controles organizacionais, controles com as pessoas, controles físicos e controles tecnológicos. E eu tenho 93 controles. Então, isso me dá uma robustez, um nível de confiabilidade na minha segurança da informação que você atende plenamente às expectativas que existem em um controle anticorrupção que traz ali uma segurança da informação, né? Não tem nem o que se discutir muito além disso mais, né? Não tem o que se discutir. E a gente sabe que a 27001, que conversa com tudo isso que a gente está falando, porque ela segue a mesma estrutura da ISO, ela vai falar da tríade aí da segurança, né? Ela vai passear ali pelo CID, né? Que a gente chama, né? O seu CID aí, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, né? E olha, e a gente começa a perceber que há uma relação, existe uma conversa em tudo isso que a gente está falando. Porque quando eu falo que eu tenho que garantir a segurança da informação, fala que tem que garantir a confidencialidade, opa! Isso também conversa com as minhas normas de compliance. Quando eu falo de integridade, opa, a segurança da informação também tem esse viés de integridade da informação. Então, isso conversa totalmente com essas estruturas, e a ISO tem esse papel, né? Ela já faz as normas elas se interagem, né? Elas se conversam, é uma puxando a outra para complementar e deixar aí mais robusto o seu sistema de gestão, a sua governança. E claro que não pode faltar as nossas medidas disciplinares, né? Porque ser humano é assim, né? A gente aprende assim desde criança, né? Tem coisas que você faz por amor, tem coisas que você faz pela dor. Aliás, é a minha política aqui em casa é essa, né? Eu falo para os meus filhos, é isso. Aqui em casa tem auditoria, tem não conformidade, viu, Nani? Tem inspeção, tem tudo aqui em casa, né? Eu pratico em casa também todos esses conceitos. E tem medidas disciplinares, né? Porque eu falo para eles assim: a mamãe vai educar e vocês vão ser gente com amor ou com a dor, e não sou eu que escolho. Né? O recadinho é esse: a escolha não é minha, tá? Mas a mamãe vai te educar, você vai ser gente. Pode ser com amor, pode ser com a dor, mas não sou eu que escolho, tá? Tá bem claro isso, então está bem claro para eles. Medidas disciplinares têm que existir, porque às vezes vai com amor, mas às vezes vai na dor. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, precisa existir medidas disciplinares, sim. Não como um ato de punição, mas como um ato de responsabilização. A gente precisa aprender a ser responsável pelos nossos atos. A gente está perdendo isso no contexto atual. A gente está numa sociedade permissiva, tudo pode, todo mundo tem direito a tudo, dever nada, mas direito todo mundo tem, né? E é tudo pode, tudo permissivo, e a gente às vezes está pecando um pouquinho, perdendo um pouquinho a mão nas responsabilizações. Claro que você pode tudo, você só é responsável por isso.
né? Então, precisa ter medidas disciplinares. Outro controle que é importante, as obrigações, os deveres legais, regulatórios, contratuais e profissionais. A norma vai nos levar a ter um compliance dessas obrigações. Que quando a norma de compliance fala de obrigações de compliance, ela está falando daquilo que é voluntário ou compulsório, né? Então, você tem as suas obrigações. As suas obrigações pode ser aquilo que é compulsório, porque a lei mandou, né? E aí você tem que cumprir, e pode ser voluntária. Você disse que ia fazer isso. A partir do momento que você disse que ia fazer assim, passa a ser uma obrigação de compliance. Agora você tem que cumprir, né? A gente tem que falar e tem que cumprir. Então, também é um controle anticorrupção quando você implementa, gerencia, controla as suas obrigações e deveres aí de compliance, tá? O canal de compliance, de denúncias, né, para relatar aí possíveis violações, também é um controle exigido, inclusive a gente viu lá no início, inclusive exigido na nossa lei 12.846, que é a nossa lei aí de anticorrupção, que a gente chama, né? Tá lá no programa de integridade, lá um canal de denúncia, né? E o canal de denúncia, para onde a pessoa pode relatar aí possíveis violações, ele é um controle, sim, de anticorrupção, de anticompliance. O canal de denúncias, ele é a ferramenta lá quando você fala de detecção. Lembra que eu falei que a norma fala que você tem que pensar em controles preventivos, detectivos e de tratativas e respostas? O canal de denúncias é uma ferramenta importantíssima para você detectar aquela coisa errada que não está certa, tá? Você usa o canal de denúncia. O canal de denúncia vai te ajudar a detectar, e aí você detectando, você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Você não vai ser o último a saber, concorda, Nani? Certo? Então, é sim, pode falar, Nani. Eu quero fazer um comentário. Ô, Tati, eu acho que eu estou usando a apresentação desatualizada. Tá no mudo, Nani. Eu estou aqui falando, e eu estou aqui falando. Já falei tudo que eu tinha para dizer, agora eu vou ter que falar tudo de novo. Vamos lá. Ok. Bom, muito bem. Eu queria fazer um rápido comentário sobre essa questão do canal de denúncias, para fazer três pontuações bem lineares. A primeira delas é que é o seguinte: a gente utiliza essa expressão de canal de denúncias, mas, na verdade, antes da denúncia, existe uma coisa chamada relato. Tá? E a gente tem uma norma, tá? De gerenciamento, né, de gestão de denúncias, que é a 37002, que é uma diretriz, tá? Ela não é uma norma certificável, mas ela é uma diretriz. E a gente tem uma instrução, que é a 37008, que fala sobre investigações internas. O que a gente precisa ter cuidado? Nem tudo é uma denúncia, tá? Algumas coisas são relatos que não têm procedência. Isso pode acontecer, tá? O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. O segundo ponto é o aspecto da detecção que a Cris falou, né? Precisamos incentivar as pessoas a fazerem os relatos, mesmo que elas não tenham total confiança de que ali existe um ilícito. Porque se ela for esperar o ilícito acontecer, a gente perdeu o time da detecção e entramos na remediação. Tá? E aí, quando a gente entra na remediação, é semelhante à terceira linha de defesa, que é a auditoria. Já foi. O ilícito já aconteceu, o problema já foi, e eu agora vou ter que remediar, vou ter que correr atrás desse prejuízo. Então, a gente precisa desmistificar isso. Primeiro, é um relato, e esse relato pode ou não ter materialidade. Ponto. Segundo, as pessoas precisam ser incentivadas a fazer os relatos, mesmo que elas não tenham certeza se aquilo dali é de fato um ilícito ou não. Tá? E o terceiro, não menos importante, é que as pessoas precisam acreditar no canal, acreditar no veículo, acreditar no mecanismo. E essa credibilidade só é possível se eu tiver um pensamento CID dentro da minha empresa.
de confidencialidade, integridade e disponibilidade. As pessoas precisam acreditar que aquelas informações serão tratadas de maneira confidencial. Elas precisam acreditar que a integridade dos dados será preservada. E elas precisam acreditar que estará disponível apenas aquela informação que é um ativo para as partes pertinentes como aplicável. Tá? Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas façam a integração desse pensamento nas organizações, a gente vai sair daquela linha da transparência do internacional que a Cris falou no início. E a gente vai trazer muito mais credibilidade para a nossa organização. Tá? Entendeu? Então, eu queria fazer esses 3 pequenos comentários aí. Dani, perfeito. A especialista falando, não tem coisa melhor. E aí, o que acontece não aqui, tá, Nani? Isso não acontece aqui. Eu falo que lá em Zimbábue acontece demais. A gente vai auditar na organização e eles vêm todos felizes, né? O pessoal falou, não, mas aqui a nosso índice de denúncia é 0. A gente nunca teve uma denúncia que é 0. Eu falei, é mesmo? Qual que é o canal? É a rh@cristianesobral.com.br. Gente, é óbvio que você vai ter índice 0. É óbvio, a pessoa não tem amor à sua vida, precisa pagar o boleto da casa dela, é óbvio, né? Eu falo o trabalho forçado, né? Que é o boleto, né? O que é o trabalho forçado? O boleto que está lá em casa é o meu trabalho forçado, né? Eu sou obrigada aí, né? Ele que me força a trabalhar. Eu falo, gente, mas é óbvio que você nunca teve uma denúncia. O e-mail vai para a caixa do dono da empresa, do chefe dele, ele vai denunciar. Então, assim, tem que pensar nisso que a Nani falou, é totalmente pertinente. Você precisa ter credibilidade, né? E aí, é claro que eu, fazendo aqui já uma mexão, Flávio, desculpa, mas eu não pude me conter. Eu não pude me conter, só uma mexão bem rápida, 30 segundos. Eu apresento aqui para vocês o canal Nossa Voz, que é um canal de relatos, como a Nani falou, e que a Nani é minha parceira nesse canal. A Nani é responsável por fazer toda essa investigação, todo esse gerenciamento dos relatos e direcionamento para as Hein, organizações. Cris? E a denúncia não é @Nani de Castro, tá? Não Podem é ficar arroba tranquilos. Nani, não é arroba Nani, não é? E a gente está com esse produto aí, oferecendo aí para vocês quiserem conhecer, entre em contato com a gente, porque para poder trazer a empresa para esse nível de credibilidade que a Nani comentou, tá bom? Bom, falamos de tudo isso, e aí eu volto a chamar a atenção para a gestão de riscos corporativos, que é, como eu falei, é o Google Maps, é o Waze, né, de qualquer negócio, tá? É a gestão de riscos corporativos. Gosto muito de Peter Drucker, né? Sou uma formada em administração, né? Que existe risco que você não pode jamais correr, mas também existe aquele que você não pode deixar de correr, né? Que a gente traduz isso em oportunidades, ok? Oportunidades, né? Eu aprendi com um dono de uma empresa que eu trabalhei uns anos atrás, que ele disse para mim, Cris, oportunidade é como um cavalo selado. O cavalo está passando prontinho, seladinho. Ou você pula nele, vai, ou ele vai com você ou sem você. Então, oportunidade é um cavalo selado. Pensa assim. Eu aprendi isso e a partir desse dia eu aproveito todas as oportunidades que passam aí pela minha frente, né? Mas é isso, a gestão de riscos vai te dar esse norte. O que você tem que mitigar ou eliminar, tratar para você não ter isso e o que você precisa aproveitar disso e ganhar com isso. Isso é gestão de risco corporativo. Aonde eu vou colocar mais esforço ou menos esforço, mais investimento ou menos investimento? Quem vai dizer isso para você é o seu gerenciamento de risco, né? Até porque o risco é uma incerteza, né? Essa foi uma das frustrações que eu tive quando eu fui estudar risco, né? E é uma das especializações que eu tenho, que é de gestão de riscos. Foi essa definição né? O que é risco? Risco é incerteza no alcance dos seus objetivos. Isso é uma frustração que eu tive, porque eu estava imaginando aquela tese, né, sobre riscos, e aí o professor do curso falou assim, não, risco é a incerteza dos objetivos, né, no alcance dos objetivos, ponto. Então, tudo aquilo que é incerteza, você traz como risco. E eu até costumo falar, se é certeza, já não é risco mais. Você tem certeza que isso vai acontecer? Tem, então já não é risco.
Ué, isso já é gerenciamento de processo, tá? Então, já põe isso no seu processo, já trata isso como um desvio de processo, porque isso você já sabe o que acontece. O risco é quando você tem um nível de incerteza. Aí você trata como risco, que pode ser positivo ou negativo. A gente sempre pensa em risco no negativo, né? Mas eu tenho risco de ganhar na loteria. É um risco. Por que é um risco? Porque é uma incerteza. Tenho certeza? Não, então é um risco. Mas é um risco positivo se eu ganhar, né? Para isso eu tenho que jogar. Não jogo, eu não vou ganhar nunca. Mas se eu jogar, existe o risco de eu ganhar. É um risco, né? E qual é o objetivo, então, dessa gestão de riscos, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, a gente começa a integrar tudo isso que a gente está falando e entender que muitos controles de segurança e práticas de gestão de risco que estão lá na 27001 que nós comentamos são complementares e ajudam na implantação de uma ISO 37 ou de uma ISO 37301 em gestão de compliance. Por quê? Porque ambos focam na criação de um ambiente organizacional ético e seguro. Quando a gente está falando de um clima de integridade, como eu falei no início, uma relação íntegra, confiável, eu estou falando de ética e segurança. E aí eu consigo sim alinhar uma norma de 27001 que fala de segurança da informação, porque a 27001, através da segurança da informação, vai proporcionar para o meu negócio um ambiente ético e seguro. Vai proporcionar um ambiente ético seguro. E aí a gente pode até complementar o CID da 27001, né, que já é uma tríade um pouco mais, digamos assim, de um nível standard, né, básico aí para se trabalhar. E hoje a gente fala de muitas outras vertentes, além do CID, a gente fala de autenticidade, a gente fala de legalidade, né, ou o controle, a gente fala de utilidade. Então, existem outras pétalas aí da flor de lótus aí, né, do CID, que vai aumentar o seu controle. Então, o CID é o standard da segurança da informação. Hoje a gente já fala de outros níveis e outros aspectos de segurança. E tudo isso vai trazer para mim, vai demonstrar que eu tenho um negócio seguro, ético, controlado, vai trazer credibilidade. Então, quando a gente fala de gestão de riscos ou ações anti-suborno, né? Gestão de compliance anti-suborno, a gente está trazendo aqui a luz da 37001, que vai auxiliar as organizações aí naquelas 3 etapas que eu disse, né? Prevenir, detectar e responder. Isso vai trazer aí uma maior proteção dos seus riscos reputacionais, jurídicos, financeiros, né? Melhora a transparência, a credibilidade, enfim, e o índice de conformidade, né? Você tem ali, você vai trabalhar políticas, como a gente viu que políticas são controles, né? Anticorrupção. Você vai trabalhar com análise de risco, com controles financeiros e não financeiros, com due diligence, com investigações, com canais de relatos. Todos esses elementos vão trazer uma segurança na sua gestão de suborno. E qual é a conexão que a gente faz isso com a tecnologia? Eu disse no começo que a tecnologia é a base de qualquer processo. Cada elemento desse que a gente está falando aqui pode e deve ser suportado por tecnologia, tá? E eu trouxe aqui alguns para a gente discutir. A mesma coisa com a gestão de compliance. A gestão de compliance vai fazer a empresa melhorar a credibilidade dela, a reputação, né? Vai demonstrar um comprometimento com os riscos, com as obrigações que ela tem de compliance, vai aumentar a confiança. Eu também vou trabalhar com políticas, com papéis e responsabilidades, atendendo às legislações, realizando auditorias internas, né, e externas também, né, trazendo ali uma gestão nas ações corretivas e preventivas do meu negócio, e a tecnologia me ajuda a tudo isso. A tecnologia é a minha base, pode ser a minha base de apoio para tudo isso. Então, a pergunta que não quer calar, né, é: qual é o papel da tecnologia, então, Cris, nessa implementação de 37001
e 37.301. Bom, eu trouxe aqui alguns comentários, né? Só para deixar aí vocês com um gostinho de quero saber mais, né? Mas para vocês entenderem a relação em que uma área de tecnologia, uma segurança da informação, uma infraestrutura pode contribuir com com essa gestão de riscos, de compliance, de anticorrupção, né? As ferramentas de TI, elas são facilitadoras, né? Elas implementam controles aí para as normas, então elas facilitam esse nosso pensamento e processo de controle, né? Nós temos aí plataformas de governança, riscos e compliance que se integram e monitoram as políticas, as práticas de compliance em tempo real. Isso já existe no mercado. E hoje, gente, quando a gente fala de tecnologia como ferramenta de controle, é outra abordagem que o céu é o limite, né? Principalmente com a IA entrando. Existe, claro, a gestão de riscos em cima de tudo isso, inclusive na segurança da informação, mas ela é uma ferramenta de controle, né? Ela também é uma solução de auditoria e monitoramento contínuo, gente. Nós temos softwares que realizam auditorias nas transações, nos processos de forma automática, né? Eu elimino ali o erro humano, eu diminuo a probabilidade de um erro humano quando eu torno técnico, né? Quando eu torno automatizado um processo de monitoramento e medição, por exemplo, né? Um processo de auditoria. As ferramentas de due diligence hoje são ferramentas tecnológicas, existem plataformas só para fazer due diligence de forma automatizada, né? Que vão aí trazer um processo, além de ser um processo mais ágil, mais seguro para a sua tomada de decisão. Então, a segurança, a tecnologia, ela traz para a organização tanto ganho em agilidade de processo, né? Quanto também maior credibilidade, porque você diminui o efeito do erro humano, né? Então, você também aumenta aí a sua credibilidade. Bom, voltando aqui, né, no canal de denúncias, a gente também tem ferramentas tecnológicas hoje para fazer esse gerenciamento de denúncias, né? Principalmente anônimas, né, e etc., que vai aumentar a transparência e a participação dos colaboradores, que nós acabamos de comentar aqui com vocês, né? Também a tecnologia aí aliada a todo esse pensamento de integridade e compliance como uma estratégia de conscientização, né? Treinamento, existem hoje portais de treinamentos internos, né? Empresas que eu vou que têm portais internos lindos de treinamento, né? Que propiciam para as pessoas um contato direto com temas de compliance, com temas de ética ou com temas de segurança da informação, com temas que são importantes para a empresa numa plataforma de treinamento interno. E quem que propicia isso? A tecnologia, né? Onde você faz monitoramento, inclusive, de quem fez, quando fez, quanto tempo a pessoa ficou conectada, você coloca até testes, né, de reação ou testes de aprendizado pós-treinamento, o portal já emite o certificado automaticamente para a pessoa que completou. Quem faz isso? O uso da tecnologia. E acaba aumentando o seu controle, provendo mais segurança, mais confiabilidade no seu processo, mais assertividade e agilidade, né? Nessa cultura de compliance, a gente consegue aí usar a tecnologia para que os colaboradores possam aprender as políticas, né, os procedimentos, quando você tem lá a própria exposição, disponibilização de procedimentos numa intranet, né, num portal interno, num controle de rede interno, quando você dispõe disso para os funcionários, você vai fazer com que ele tenha mais contato, e você vai aumentar a conscientização dele. E quem faz isso é a tecnologia, né? Então, a gente entende que a tecnologia ela tem um papel crucial no monitoramento, ela tem um papel crucial na detecção, na mitigação dos riscos aí relacionados ao suborno, a uma corrupção, onde ela traz aí um controles, como eu disse, mais eficientes e melhores auditados, tá? E aqui, antes da gente finalizar,
E eu trouxe alguns exemplos disso tudo que a gente está falando, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um pensamento de que como a tecnologia contribui para uma gestão de compliance, uma gestão anticorrupção, né? E aí, como eu disse, o céu é o limite, mas só para a gente materializar um pouquinho isso que eu estou falando, né? A gente pode usar a tecnologia para fazer um monitoramento horizontal, por exemplo, né? Na proteção aí no controle interno, então usando uma DLP, né? Que vai fazer ali todo o rastreamento do comportamento suspeito dos colaboradores, né? Você criando as regras corretas, né? Você vai fazer esse monitoramento. E aí existem alguns exemplos, né? Do Symantec, do McAfee, do ForcePoint, existem algumas coisas, alguns exemplos aí no mercado, mas o DLP, ele tem essa função, né? De detectar, né? De rastrear, monitorar aí o tráfego de informação interna, né, dos seus colaboradores. Muitas empresas já usam isso e não cria o link de que isso é uma ferramenta de controle que aumenta o seu nível de atendimento à integridade, aumenta a sua integridade, aumenta a sua confiabilidade, né? Dentro de um processo de gestão. Então, a tecnologia está inserida, sim, num processo de gestão de anticorrupção, de gestão de compliance, né? Outro exemplo que eu trago aqui para vocês, né, é o PAN, né? Muitas empresas já usam o PAN, né, e o cofre de senhas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, práticos aí para a gente poder utilizar, mas o PAN ele vai controlar aquele acesso privilegiado, né? E olha que a ISO 27001 pede controles de acesso privilegiado e muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Então, a utilização do PAN, né, e do cofre de senhas vai trazer esse controle de acessos privilegiados do usuário, né? Ele vai controlar isso, né? Prevenir aí o uso indevido de acessos de informações, principalmente aqueles que têm uma informação confidencial ou privilegiada, né? Então você precisa ter um controle maior sobre isso, né? Além desse horizontal, a gente também pode olhar como a tecnologia nos ajuda no compliance, no monitoramento vertical, né, com uma proteção aí no fluxo de dados externos, né, e aí eu trago aqui também de uma forma prática, né, o CASB, por exemplo, aí que vai trazer esse monitoramento no mundo externo, né, detectando aí atividades suspeitas numa comunicação com o ambiente externo. A gente falou tanto de prevenção, detecção e resposta, e olha a tecnologia aí nos ajudando a gente evidenciar, a demonstrar e aumentar o nosso nível de integridade, de confiabilidade do nosso sistema, do nosso negócio, né? A tecnologia está inserida, é mais ou menos aquele exemplo que a gente falou de gestão de riscos. A gente faz o tempo todo, a gente só não classifica como gestão de risco. Você vai atravessar a rua, fazer uma compra, né? Mas é gestão de risco. Então, muitas vezes a tecnologia está inserida na organização como um controle, ela só não é classificada isso como um controle de compliance, mas né? Então, o CASB aí que vai fazer esse monitoramento externo, né? Que vai proteger a sua empresa também, né? Claro, hoje, né, principalmente a Threat Intelligence, né? Você vê que a 27001, por exemplo, também pede controles sobre inteligência contra ameaças. É um controle que está lá no anexo A. Você tem que demonstrar um controle para inteligência contra ameaças. E nós temos aí, né? Nós temos essas opções que eu estou trazendo para vocês e que vão atuar nesse controle, nessa inteligência aí, né? A 27001 pede esse controle, inclusive as lições aprendidas de tudo isso, né? E o que que você aprendeu de tudo isso, né? Então, e traz essas ferramentas aí como ameaça que vão monitorar essas atividades externas, inclusive no ambiente de Deep Web, de Dark Web, eu tenho alguns exemplos assim interessantes que a Threat Intelligence trouxe para o mercado, por exemplo, empresa que descobre que numa promoção aí que eles estão de um serviço, uma época de promoção como é que fala? Como é que eu vou dizer?
matrículas, né, rematrículas e renovação de planos. Estamos com uma promoção do Black Friday, que está chegando agora, né? Black Friday, todo mundo começa a postar na rede social, e aí as pessoas compram, né? Hoje todo mundo faz compra aí pela internet, né? E já, puxa, olha que promoção, vou me inscrever nessa academia, vou fechar esse plano aqui na academia. Aí entra na página, fecha o plano, paga, só que a página não é da academia. A página não é da academia, foi outra pessoa que recebeu seus dados pessoais e recebeu ainda o pagamento do cartão, né? Então, essa inteligência, ela consegue detectar isso, né? E consegue ajudar a empresa a tomar ações, né? A tomar ações. Quando a gente fala aí do due diligence, né, que é a verificação aí dos terceiros, né, aquele nosso cuidado com quem a gente está pondo dentro de casa, existem ferramentas hoje que trabalham com isso, que fazem isso, que fornecem esses dados. Além disso, né, gente, existem ferramentas aí abertas para a gente utilizar, né? Você tem um portal de transparência, você tem portais da CGU, do TSU, você tem portais hoje nosso que você digita lá minimamente alguma informação. Hoje nós temos aí o próprio Serasa, né? Minimamente informações sobre o comportamento daquela pessoa fora da sua empresa, você tem, né? Você tem, tá? E são ferramentas tecnológicas, são acessos, são portais, ok? Porque quando eu entendo o comportamento daquela pessoa fora da minha empresa, eu também vou entender o comportamento dela dentro da minha empresa, porque nós somos únicos. Nós somos um ser humano único. Não existe a Cris Sobral fora da empresa e a Cris Sobral dentro da empresa. Quando eu contrato a Cris Sobral, né, Nani? É a Cris Sobral. Uma hora eu posso até entrar disfarçada, mas uma hora eu vou me revelar. Eu vou me revelar, porque nós somos um ser único. Não existe a Cris de casa e a Cris do trabalho. É a Cris. Eu posso até disfarçar por um tempo, mas uma hora eu vou me revelar na Cris que eu sou. Ok? Então, o due diligence, a Nani já falou disso, é essa proteção. Quem que eu estou pondo dentro da minha casa? Né? E existem ferramentas para isso. Além disso, a gente pode fazer também uma integração dessas ferramentas, né? A gente consegue fazer uma integração dessas ferramentas que vão aumentar ainda mais a minha segurança da informação. Então, quando eu junto ali um DLP com o PAN, por exemplo, pensa, eu junto um DLP com o PAN, a minha proteção, o aumento da minha confiabilidade, credibilidade, do meu nível de detecção, né, aumenta exponencialmente, né, exponencialmente. Quando eu junto um CASB com um DLP, quando eu junto uma Threat Intelligence com uma DLP ou um CASB, eu vou aumentando a redundância, eu vou aumentando a minha confiabilidade. E aonde que a gente consegue isso? Através da tecnologia. Ela está lá, a gente só não enxerga ela como uma ferramenta de compliance, mas ela é, e ela está lá, né? A gente precisa enxergar ela como, tá? Porque ela existe, e existe toda uma integração, e existe todo um porquê eu faço o que eu faço, quando eu junto uma norma de segurança da informação com uma norma de compliance, com uma norma de ansuborno, eu encontro sentido para isso que eu estou fazendo, tá? E aí, gente, para fechar, eu trouxe aqui uns dados deliciosos que eu acabei de receber e aí eu não resisti, eu tive que trazer para vocês, porque para mim foi uma mensagem assim, olha, não tinha como. Eu recebi isso essa semana, esses dados que estão fresquinhos, foi fechado agora em outubro pela KPMG, que fez um levantamento, uma pesquisa fantástica sobre a maturidade de compliance no Brasil. E aí eu quero trazer alguns dados aqui para vocês interessantes, tá? Ela traz na pesquisa dela que a tecnologia tem sido utilizada pelas organizações em diferentes pilares, né, e atividades. Por exemplo, aí ela cita o canal de denúncias, o background check, né, ou uma due diligence aí, e algumas até usando já IA para trazer aí um maior compliance dentro da sua organização. E aí a gente já começa a enxergar a tecnologia. Olha a tecnologia aí atuando tanto no back office como no front office, dentro de uma análise, de um pensamento de compliance. E aí, olha só esses números, gente.
O nível de maturidade por setor ela traz aqui, e aí eu destaco aqui para vocês, né? No setor de tecnologia, por exemplo, né? Eu tenho um nível 3.1 no setor industrial, de serviços financeiros, do governo, né? Eu não vou nem entrar aqui no detalhe, mas se você entrar no portal de transparência aí do Estado de São Paulo, tem gente aqui de vários lugares, né, Fábio? Acho que deve ter gente aqui espalhada de todos os lugares, mas é cômico se não fosse trágico você olhar o portal de transparência do Estado de São Paulo, assim, é cômico. Quem tiver curiosidade, entre lá para vocês verem, num dia que vocês estiverem bem tristes, quiser uma diversão, vocês entram lá, e vocês vão... é garantia certa aí de risadas e etc. Tá? Então, ela traz aqui esse índice de maturidade, né? E aí, por tema, com relação às políticas, à comunicação, olha que a tecnologia, né, análise de dados, um nível ainda abaixo de maturidade do setor, de enxergar isso como compliance. Então, é isso que eu estou falando. Existe a tecnologia lá para ajudar a empresa no compliance, ela só muitas vezes não está sabendo como usar isso, né? E quando a gente entende as normas de compliance, a gente vai ver que dá para a gente usar a tecnologia para nos ajudar. A função de compliance aí predominantemente executada, né? Por quais áreas, né? E aí nós temos aqui, olha, né, e ela faz uma projeção aqui, um comparativo de 2015 até 2024, então, né, tá, a área de compliance, tá, hoje, né, no 2024, 65% dessa função é regida aí pela área de compliance, né, controles financeiro, regulatório, né, ESG que está nascendo agora, né, as pessoas ainda nem sabem o que é direito isso, então, predominantemente a área de compliance, né? Mas olha que interessante, algumas provocações, como diz minha amiga Nani, né? Cadê a área de tecnologia aqui atuando numa função de compliance? Não tem. E é totalmente possível e válido você ter alguém de tecnologia atuando como numa função de compliance, sendo que a tecnologia tem um papel importantíssimo nisso tudo, né? Olha só os desafios aí enfrentados pela área de compliance. Então, a gente tem aqui, pega aqui, essas siglas aqui são as siglas que eles utilizam para algumas áreas. Eu destaquei aqui o TMT, que é a tecnologia, mídia e telecomunicações, tá? Então, a área de tecnologia está aqui, né? Então, os principais desafios, onde está na área de tecnologia? 100% das empresas investir em tecnologia. É um desafio, por quê? Porque as empresas não enxergam hoje a tecnologia como uma ferramenta de compliance. E aí, quando você fala que um controle, você chega numa organização, muitas vezes, esse controle pode ser utilizado para aumentar o compliance da sua empresa e ter um investimento, não, ele prefere investir em outra coisa, né? Mas é um grande desafio aqui, né, para a tecnologia. Outro dado interessante, o nível de maturidade por temas, né, que a gente vê aqui, nós temos uma escala aqui de fraco, sustentável, maduro, integrado e avançado. Quando a gente fala de privacidade e segurança de dados, por exemplo, né, dentro da tecnologia e comunicações aqui, que é o rosinha, nós temos aqui um nível considerado como maduro. Essa pesquisa foi feita com 106 empresas, tá? Na metodologia que eles utilizaram, né? Quando você fala de prevenção de fraudes, olha só, tá ali no nível de sustentável, né? Não chega nem a ter um nível maduro. É assim, tipo, o mínimo necessário, né? A tecnologia, conformidade ambiental, e aqui a gente tem prevenção de lavagem de dinheiro, né? Tá ali no nível sustentável, ou seja, depois do fraco, ou seja, é o mínimo necessário ali que a gente tem, né? Há controles de anticorrupção, quando a gente olha a tecnologia, mídia e telecomunicações, por exemplo, está sempre no nível ali mínimo, né? Porque não estamos ainda sabendo usar a tecnologia e entender muitas vezes como uma ferramenta de compliance. Quais são os riscos mais relevantes nas empresas? E aqui são os ramos, né? Quando a gente olha aqui empresas de tecnologia, por exemplo, as políticas, né, contábeis e financeiras, aqui é um grande risco de compliance, tá?
Mas em outros segmentos, por exemplo, a gente pode passear aqui, né? Olha, na área financeira, 99% é gestão de terceiros e contratos. Os riscos de compliance na área financeira está aqui, né? E aí a gente pode pegar esses outros segmentos aqui, né? Que é de consumo e varejo, né? Governo, tá? Industrial, enfim, a gente pode enxergar, ter uma ideia de como está a nossa visão de compliance, né? Os principais treinamentos aplicados no último ano, né? Na área de tecnologia que investiu 100% em privacidade cibernética e proteção de dados, né? Foi o foco dos treinamentos aí, né? Outros permearam aí por outras áreas, código de ética e conduta na área financeira, né? Compliance, anticorrupção, olha, no governo, né? E por aí a gente consegue ver aonde que cada um colocou mais ou menos esforço, né? E na visão de que a inovação tecnológica em compliance se é um debate aí, um diálogo, né, constante na empresa, em 2024, 46% responderam que sim, né? Olha só o quanto a gente ainda pode crescer nisso, né? 50% afirmaram que a empresa utiliza ferramentas tecnológicas para análise de dados e gestão de programas de compliance. Tá vendo? Que interessante, nesse dado está fresquinho. E 52% que a empresa utiliza ferramentas tecnológicas para a gestão de riscos de terceiro, envolvendo o due diligence e o background check, tá? Olha só como tem sentido, como tem a ver, né? Como começa a explicar algumas coisas, né? E para a gente fechar aqui esse bate-papo, eu trago um pensamento de Mário Sérgio Cortella que eu amo. Se eu pudesse trazer aquele velhinho para morar na minha casa, eu traria. E ele fala assim que nós precisamos aprender a trabalhar com análise de biópsia e não de autópsia das situações, né? Eu preciso aprender a começar a fazer biópsia, porque quando eu descubro na biópsia, eu tenho como tratar e não morrer. Depois que já morri, você vai fazer autópsia, mas vai resolver o quê? Nada, porque você já foi, né? E às vezes a gente traz muito isso nas organizações, a gente traz um morto. Eu tinha um chefe que falava, não me traga um morto, me traga um doente. Porque o doente eu posso curar, o morto eu já não tenho mais o que fazer, né? É isso, gente. Eu agradeço imensamente mais uma vez essa oportunidade, essa parceria linda com a Nani. Flávia, um prazer aqui estar com vocês. Estou à disposição, mas vocês estão em ótimas mãos, tá bom? E vocês também, ela vai ser culpada por vocês também entrarem na área de compliance, tenho certeza, porque o bichinho da Nani, quando pica, meu filho, quando pica não tem jeito, tá bom? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada.